Olá, labuteiros! Como é que vocês estão? Hoje eu contei a história do Roberto. Ele é formado em jornalismo, já trabalhou em cargos públicos e privados nessa função. Bem diferente, né? Vamos conhecer esse outro lado que essa profissão pode trazer, além de conhecer os bastidores de como é a vida de um repórter no dia a dia. Vamos lá? Então, Roberto, me conta como é que foi a história até o momento que você decidiu fazer jornalismo e o porquê. Na verdade, eu sou jornalista por acidente, né? Porque o meu desejo era fazer medicina, mas sou de uma família muito pobre, não tinha como fazer medicina, estava longe do meu alcance, só me restou, na ocasião, uma opção: fazer jornalismo, porque era a única faculdade mais acessível na cidade que eu morava. Dali, então, ingressei no curso e fazer o curso de jornalismo. Por necessidade, antes mesmo de me formar, comecei a trabalhar uma redação, foi sustentável no período, sustentou minha faculdade. Muito por acidente a entrada no jornalismo, mas foi um feliz acidente, porque quando eu falei, se essa é a minha única opção, então eu tenho que aproveitar essa opção e fazer da melhor forma possível. E me apaixonei, então foi assim. E assim foi a minha identificação com o jornalismo. Quando você escolheu fazer esse curso de graduação, você já tinha conversado com algum profissional antes? Conhecia alguém que tinha essa formação ou não? Você só entrou na cara e na coragem? Não, eu interagia porque eu fazia teatro. No teatro, o diretor, ele era jornalista. Daí a gente conversava muito, a gente papeava muito. E como eu também escrevia, dava algumas sugestões para texto de teatro, e, cara, você vai para o jornalismo, vai porque aqui você vai se dar bem. E você já tem uma identificação com a escrita, então isso vai lhe facilitar. E assim foi, então acho que assim teve até um pouco de influência também dele, sabe? E a comunicação social, ela tem várias frentes, né? Como relações públicas, jornalismo, propaganda, publicidade. Em algum momento você teve essa vontade de ir para esses outros cursos ou não? Desde o início você mentalizou que você ia fazer jornalismo, seguindo nesse ramo da comunicação? Ramo. E sempre assim com jornalismo multimídia, fazendo rádio, TV, jornal, depois com o advento já da internet, aí me digitalizei, parti para esse mercado também. Como é que se dá essa questão do jornal, quando você está no meio, você está inserido? Aí entrelaça muito a sua profissão de jornalista com relações públicas, que em algum momento você vai ser atropelado no jornalismo, vai pintar uma oportunidade como relações públicas, foi assim na minha vida. Eu fui ser relações públicas e assessor de imprensa, por exemplo, de um padre indiano. Ele era indiano, e ele não falava português direito, e ele era um cara assim muito esperto, e às vezes ele tinha dificuldade até na homilia, ele fazia, escrever, traduzir a homilia, eu traduzia para ele, fazia artigos para ele, então foi um pouco disso tudo. Aí, depois disso, eu voltei para o jornalismo, e como eu me dei bem também na função de assessor de imprensa, relações públicas, eu fui também me inserir na vida pública, eu fui ser secretário de comunicação da cidade era então o sexto maior PIB financeiro do Brasil e que tinha um dos maiores orçamentos na área de comunicação social. E foi uma experiência traumática, mas ao mesmo tempo muito construtiva na minha vida profissional, porque eu fui secretário, na verdade, de dois diferentes prefeitos. O prefeito se elegeu e o qual fui ser secretário dele, ficou 100 dias no cargo, foi afastado pela Justiça Eleitoral. Aí, quando entrou o sucessor dele, eu fui pedir exoneração. Olha, estou me despedindo, estou saindo do cargo aqui, vou voltar a minha vida para o professor. Não, você é o único que fica. Eu fiquei. Esse prefeito depois foi afastado também, depois voltou. Poxa, eu era um jovem de 30 e poucos anos, né? De um momento eu estava no meio de um turbilhão, dando entrevista para a imprensa no Brasil inteiro, em coletivas, porque aí definiu-se o seguinte: olha, o único que fala nesse momento de crise, quem vai gerenciar a crise, é o secretário de comunicação. Sobrou para mim. Então, assim foi, as coisas foram acontecendo. Eu saio da vida pública depois e volto a tocar a minha empresa, que até então estava mal das pernas, mas que no período, assim, eu me dediquei aos negócios da minha empresa certinho, gerenciando. Então, ela deu uma alavancada. Ela se ampliou e eu tô aqui até hoje, hein? Entendi. E como é que é o seu dia a dia e a sua rotina diária e mensal de trabalho? Eu acordo 4:30 da manhã, todos os dias. É porque a nossa empresa, ela gera um programa em multiplataformas. Eu que sou o âncora desse programa. Esse programa ele vai ao ar no estado do Rio de Janeiro, em Salvador, na Bahia. Ele vai ao ar também nas plataformas digitais, vai ao ar em emissoras de rádio. Então ele mistura tudo. E a rotina ela vai de 4:30 da manhã até meia-noite. Porque no meio dessa rotina aí tem uma outra invenção de moda minha. Eu resolvi fazer
direito, porque também ajuda muito profissionalmente, né? Para você ter acesso a processo. E assim, qual a sua opinião do quanto a faculdade te preparou para você exercer sua profissão no dia a dia? Amanda, a faculdade ela é importante no sentido de você interagir com pessoas, de você se socializar. Mas profissionalmente mesmo, o jornalista ele vai aprender na unha. Você não vai enfrentar nada, você vai se defrontar com a realidade completamente diferente. Então, assim, faculdade é muita teoria e pouca realidade com o dia a dia da profissão, qualquer uma delas. E assim, você falou que teve uma parte da sua jornada profissional que você teve na vida pública. A principal diferença entre exercer o jornalismo em cargos públicos e em cargos privados? Aí você está do outro lado do balcão, sim, dois lados. Tem um lado que você cobre, você quando apura é uma coisa. Agora, quando você está do outro lado do balcão, que você está sob o holofote, quando você está sob a vigilância, é outra coisa. E quando você volta para o lado de cá do balcão, você volta com uma visão diferente de quem está do outro lado do balcão. Você tende a ser menos emotivo, você tende a ser mais sóbrio, você tende a ser mais cauteloso com aquilo que você apura e aquilo que você divulga. Você já esteve lá e sabe como é que é a ordenação de despesa, sabe as implicações, conhece a realidade, as implicações e as dificuldades do que é uma gestão pública frente ao aparato de leis e de órgãos de controle externo que existe no país, né? E quando você vai na faculdade, você tinha conhecimento dessa possibilidade? Foi falado isso durante a graduação, essa possibilidade na vida pública ou não? Só foi falar o tradicional mesmo? Só o tradicional, privado, aquela e outra coisa, são professores que estão também distantes da realidade de uma redação hoje, né? Bicho, porque mudou muito. As plataformas, elas mudaram muito. Você hoje, por exemplo, o impresso está morrendo. Aí você tem lá um monte de professores que lidou com aquela mídia antiga, aquela mídia impressa. O jornalismo tradicional, então se mudou muito. E a linguagem é outra, o formato é outro, o receptor da mensagem é outro. O cara que está em rede social, ele quer coisa muito mais acelerada, muito mais objetiva. O cara que está no WhatsApp, ele acelera a mensagem muito longa, aqueles áudios muito longos. Então, você tem uma outra realidade de sociedade, uma outra realidade de público que é completamente desconectada da realidade dos professores em curso de jornalismo. E de todas as atividades que você já exerceu como jornalista, qual que você acha mais chata e entediante e qual que atividade que você acha mais divertida? A mais entediante foi um castigo que eu recebi para ser repórter policial. Muito jovem, cheguei atrasado na redação, tiraram da editoria e botaram para cobrir polícia. Isso era corpo para tudo quanto é lado, ter que cobrir aquilo, ter que apurar aquela coisa toda. Aí foi entediante. Quando começa aquela banalização da violência, você costuma com aquela rotina e tal. Então essa começou a me entediar. Graças a Deus me voltaram para a editoria depois original, que é política, economia e relações internacionais. A mais divertida é o dia a dia do jornalismo, né? O dia a dia do jornalismo é muito divertido. E eu, como faço um programa que é multiplataforma, ele me dá condições de você abordar notícias, você interagir com pessoas das mais diferentes classes sociais por WhatsApp, e o que é interessante, o que é divertido, que as pessoas mais simples no dia a dia são as que me possibilitam material para divertir o programa. São com áudios, você pega depois, você pede autorização, você picota aquele áudio, ele faz uma gargalhada que o cara lhe manda e você aproveita aquela gargalhada de alguma forma. Então, acho que essa é a parte mais divertida do jornalismo. E a entrevista com o artista. São experiências boas, né? Assim, saudáveis que a gente teve no decorrer da profissão. Então, assim, a vida tem dessas coisas. Tá bom, Roberto, muito obrigada pela sua participação e obrigada pelo seu tempo. Ah, eu que agradeço. Estou sempre à sua disposição, Amanda. E parabéns aí pelo trabalho. Torço aí, que eu tenho certeza que você vai ajudar a porção de gente, vai motivar, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Tchau. Tchau.